Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários, mais um Devocional 2025 e o tema de hoje é Vencendo pelo Poder da Fé. Vamos para essa palavra? Leitura da Bíblia, Marcos capítulo 9, versículo 23 diz assim, tudo é possível àquele que crê. Somente isso. Vou repetir, tudo é possível àquele que crê. E esta palavra é uma palavra poderosa, porque ela nos traz na realidade, uma revelação profunda, que é o poder da fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé, ela é a chave, eu disse a chave para vencer o medo. Ela é totalmente o antídoto para você vencer o medo, porque se você andar por fé, na fé, pela fé, o medo não vai te paralisar. Por mais que exista adversidades à sua volta, por mais que você olhe e veja circunstâncias contrárias e o medo queira crescer em você, ele não terá poder, porque aquele que anda por fé, aquele que anda pela fé, ele está com o olhar totalmente voltado ao propósito, ele está com o olhar totalmente voltado ao Senhor, a Deus. O foco, o alvo dele é a palavra de Deus e sobre a palavra ela andam. Foi o que aconteceu com Pedro, por exemplo. Ele estava no barco junto com os demais discípulos. A Bíblia diz que Jesus não foi com eles e uma terrível tempestade começa à volta deles. Eles estão desesperados porque acreditam que o barco vai afundar. De repente, vem um vulto vindo sobre as águas, uma imagem como se fosse alguém, mas não conseguem discernir quem era, porque era noite, porque tinha vento, porque havia tempestade, e então começam a acreditar que é um fantasma. Olha aonde o medo leva. Homens adultos acreditando em fantasma. E ali eles começam a gritar, fantasma, fantasma. Mas Jesus está ali dizendo, sou eu, não temam. Mas o medo não deixa que eles ouçam. E aí, de repente, Pedro para, Pedro observa, Pedro vence ali aquele medo coletivo e ele escuta, sou eu, Jesus, não temam. E ele diz, Senhor, se és tu, mestre, manda-me ter contigo. Olha, Jesus só diz assim, vem. E Pedro, pela palavra, na palavra, pela fé, ele desce do barco. E ele começa a andar por cima das águas, olhando só para Jesus. Pergunta, a tempestade parou? Não. O vento cessou? Não. As ondas diminuíram? Não. E lá atrás ainda os outros gritavam, fantasma! Entende? Mas ele está focado em Cristo. Tudo à sua volta continua igual, mas é ele que está focado em Cristo. É ele que está vencendo pelo poder da fé. E o que acontece é que ele anda sobre as águas. Mas em um certo momento, ele, tendo medo, olhou para o lado, para o vento, e começou a afundar. Só que quando ele começa a afundar, Deus é tão bom e nos conhece, que a Bíblia diz que ele grita, Jesus, socorre-me! E Jesus, estendendo a mão, o tirou para fora. Pergunta, Jesus o pegou no colo para ir para o barco? Não. Jesus agora o fez flutuar nos ares para voltar para o barco? Não. Qual é o correto a imaginar? Agora Pedro volta andando sobre as águas e entra no barco. E ao entrarem no barco, a Bíblia diz que então Jesus ordena que a tempestade acabe e na mesma hora veio a paz, a mansidão, a bonança sobre aquela situação, aquele cenário. Deixa eu te dizer, podem todos estarem tremendo de medo e vendo a situação trazendo hoje no Brasil e no mundo um colapso, calamidades que parecem que tudo vai afundar, mas se você olhar para Jesus, se você confiar em Jesus e se você andar pela fé, eu te digo, isso te conduzirá à vitória. Você vai andar sobre as águas, mesmo com todo o cenário à sua volta, tendo tempestade, furacões, ondas terríveis, porque o Senhor é comigo e contigo e tudo é possível àquele que crê. Use a sua fé
em Jesus Cristo. Viva uma vida de obediência às ordens, às palavras dele. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas conduza a sua vida prudentemente na palavra e na obediência ao Senhor. E você viverá milagres e o Senhor será glorificado. Deixa eu ler para você o que eu coloquei aqui no nosso devocional. Ó, escuta aí. A fé é a chave para vencer o medo. Quando olhamos para as circunstâncias, o medo cresce. Quando olhamos para Deus, a fé prevalece. Crer não é ignorar os perigos, mas confiar no Deus que está acima deles. A fé não elimina os desafios, mas nos dá poder para enfrentá-los com coragem e esperança. Com fé, o medo perde espaço e a confiança em Jesus Cristo nos conduz à vitória. Aleluia! Olha essa pergunta para você refletir. Você tem alimentado mais sua fé ou os seus medos? Lembre-se, sempre digo isso. Quem muda é você. A sua fé te conduz através de Jesus Cristo à vitória. Mas tudo à sua volta continua muitas vezes em questões de tempestades, desafios, ventanias. O importante é você andar e viver por fé. Amém? Nós vamos orar, mas antes da oração, eu quero dizer para você, agora é a hora daquele joinha abençoado aqui no canal. Se inscreva se você ainda não está inscrito, aciona o sininho, deixa aqui embaixo agora aquele comentário, um pedido de oração e compartilha esse devocional com todo mundo, tá bom? Entendeu? Agora é hora de você me seguir, deixar um comentário e compartilhar com todo mundo, porque tem muita gente precisando desta palavra. Vamos orar? Repita comigo assim, ó. Senhor, fortalece minha fé para que eu viva vitorioso sobre todo medo. Muitas vezes, Pai, o inimigo quer nos fazer paralisar, ter medo, acreditar em cenários ilusórios. Quero, ó Pai, que venhamos acreditar em fábulas mentirosas, acreditar na derrota, por causa que o medo nos faz ver coisas que muitas vezes não são reais. Mas assim, ó Pai, como o Senhor deu a Pedro essa experiência sobrenatural de andar por cima das águas tempestivas, das ondas fortes, de andar em meio a uma ventania e, ó Pai, uma tempestade em alto mar, quando todos à sua volta estavam com medo, assim eu creio que o Senhor conduz o cristão verdadeiro que anda pelo poder da fé. Então agora, Pai, unge esse homem, essa mulher, esse jovem, essa moça, unge agora essa família, esse líder, unge agora esse homem, ó Pai, esse cristão, essa mulher, unge agora, Senhor, cada um dos que oram comigo, que possamos ter olhar firme no Senhor, a fé e a confiança firme na sua palavra, e que venhamos romper em fé, ó Pai, qualquer barreira e viver estas experiências sobrenaturais. Conduza cada homem, cada mulher, cada jovem, cada moça, cada criança, cada pessoa, cada cristão que ora comigo agora, a vencer todo medo, toda dúvida, tudo quanto paralisa a vida dos teus filhos e filhas, e que possamos romper pelo poder da fé e viver milagres para que o nome do Senhor seja glorificado e todos saibam que ainda há profetas do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Que maravilha! Eu tenho certeza que Deus falou contigo. Olha, você está comigo no propósito de ler a Bíblia em um ano? Então hoje entramos no livro de Daniel. É dia de ler Daniel, capítulos de número 1 e 2. E amanhã eu volto, viu? Amanhã eu volto para iniciarmos uma nova semana, uma semana de bênçãos. Amanhã eu volto a partir das 5 da manhã com mais um devocional Bom Dia com Jesus. Até lá, meus queridos. Tchau!